Olá, meus irmãos e minhas irmãs, santas e santos de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão, a nossa oração aqui na TV Santo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma história que é muito conhecida, mas que carrega ensinamentos profundos para a nossa vida espiritual. Sabe qual é? Aquela passagem do sermão aos peixes. Talvez você já tenha ouvido falar dessa passagem ligada à vida de Santo Antônio. Conta a tradição que em determinado momento as pessoas já não queriam ouvir suas pregações. Os corações estavam endurecidos, as pessoas estavam distraídas, outras, aquelas cheias de orgulho, fechadas para Deus. E então, Santo Antônio foi até o mar e começou a pregar para os peixes. E o mais impressionante é que, segundo a tradição, os peixes se aproximaram dele. É uma cena forte, quase que é impossível da gente imaginar. Mas sabe o que mais toca nessa história? Ela fala muito sobre o coração humano. É de arrepiar. Às vezes, nós também ouvimos tantas palavras, mas continuamos sem escutar aquilo que Deus quer nos dizer, não é assim? Então, fique comigo até o final desse devocional, porque talvez hoje o Senhor queira abrir o seu coração para a voz dele. Fique aqui comigo. Vamos aqui começar uma oração para a gente iniciar esse devocional. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus, em meio à correria da vida, ao barulho que nos rodeia, queremos parar agora para ouvir a sua voz. Abre o nosso coração, remove tudo aquilo que não pertence a vós, que me impede de te escutar, e que este devocional seja um momento verdadeiro contigo. Seja o nosso encontro. Amém. E vamos agora começar o nosso tema. Existe algo muito triste que pode acontecer com o ser humano. A pessoa continua ouvindo, mas deixa de sentir. Sabe aquela frieza que às vezes bate na gente? Continua escutando mensagens bonitas, continua frequentando a igreja, continua vivendo a rotina, mas o coração parece que está gelado, ficando duro. E isso acontece aos poucos, tá? A correria da vida vai ocupando espaço demais, as preocupações tomam conta da nossa mente, as feridas vão acontecendo e começam a fechar o nosso coração. Sem perceber, a pessoa vai ficando distante espiritualmente. Principalmente espiritualmente, né, de Deus. A gente está falando disso. E talvez seja exatamente isso que Santo Antônio enxergou naquele tempo. As pessoas ouviam, mas já não permitiam que Deus entrasse, que transformasse as vidas. E aí vai uma reflexão. O sermão aos peixes, ele possui um simbolismo muito profundo. Quando Santo Antônio ele começa a pregar para os peixes, parece que ele está mostrando algo muito forte. A criação de Deus ainda era mais sensível à voz do céu do que muitos corações humanos. E isso faz a gente pensar. Quantas vezes Deus tenta falar conosco e nós estamos distraídos e a gente nem para ouvir? Às vezes Deus fala através de uma oração, através de uma dificuldade, através de alguém que nos aconselha, através até mesmo de um silêncio. Mas a gente está sempre ocupado demais, sempre correndo, sempre preocupado, sempre ansioso, sempre preso aos próprios problemas, aos próximos problemas que às vezes nem ainda aconteceram e nem vão acontecer. E aos poucos, a gente vai deixando Deus de lado e fora do nosso coração, fora da nossa mente.
Talvez você esteja assistindo este vídeo hoje justamente porque sente isso. Talvez você tenha parado aqui comigo porque alguma coisa te tocou nesse sentido. Você ama Deus, mas sente que a sua fé esfriou. Talvez faça tempo que você não reza de verdade. Faz tempo que você não tem paz, que você não sente paz, né? Faz tempo que você não conversa com Deus com intimidade. Parar um minutinho para conversar com Ele. E sabe de uma coisa? Isso acontece com muita gente, comigo, com você, com muita gente. O mundo cansa a nossa alma. As preocupações vão pesando, as decepções nos machucando, a rotina nos sufocando. Sem perceber, o coração vai ficando distante daquilo que realmente importa. Mas hoje Deus está chamando você de volta. Está me chamando de volta. É isso que Ele quer, nos chamar a todo momento. Parece que cutuca na gente assim, não é assim? Existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ouvir, a gente apenas ouve os sons. Escutar é a gente permitir que algo entre para dentro do nosso coração. Muita gente ouve a palavra de Deus, ouve, mas não deixa ela entrar para assim transformar a vida. E talvez hoje o Senhor esteja perguntando: você ainda consegue me escutar? Ou o barulho da vida, do mundo, já ocupou espaço demais aí dentro? Essa pergunta é profunda. E essa pergunta deve ser diária, porque às vezes a gente está tão distraído com os problemas, é rede social, ansiedade, preocupação, decepção, que a gente deixa de perceber a presença de Deus no nosso dia a dia. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre muito atento. E o Sermão dos Peixes, ele também nos ensina a questão da humildade. Santo Antônio, ele não desistiu da missão dele porque as pessoas não ouviam. Ele continuou anunciando a verdade, mesmo que tenha sido para os peixes, mas ele continuou com o propósito dele. E isso é muito bonito, porque hoje a gente vive em um mundo onde muitos desistem facilmente. Desistem da fé, da oração, das pessoas, da própria vida. Mas Santo Antônio permaneceu firme. E mesmo sem reconhecimento, mesmo sem aplausos, com toda a humildade e simplicidade dele, ele compreendia que a missão dele era o quê? Ser fiel a Deus. E talvez seja isso uma grande lição para nós. Nem sempre nós seremos compreendidos, nem sempre nós veremos resultados imediatos no nosso tempo, né? Mas ainda assim a gente precisa permanecer firme no bem, ter a bondade a cada milésimo de segundo na nossa vida. Talvez você esteja tentando cuidar da sua família, tentando permanecer firme na fé, tentando continuar rezando, enquanto muitas pessoas ao redor já perderam o interesse por Deus. E isso dói. Dói ver pessoas que amamos distantes espiritualmente. Mas o exemplo de Santo Antônio nos ensina algo muito importante. Continua sendo luz, mesmo em meio à indiferença do mundo. E continua rezando, e ele continua acreditando, continua vivendo a fé dele com sinceridade. Por quê? Porque Deus continua alcançando. E Deus alcança os corações, é assim. Sabe o que mais toca nessa história? É perceber que Deus nunca deixa de falar conosco, mesmo quando a gente afasta. E a gente percebe isso, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente está frio. O Senhor, ele continua chamando, é o tempo inteiro. Ele continua esperando, ele continua tentando, ele continua querendo alcançar o nosso coração. E talvez hoje este devocional
seja justamente uma dessas formas de Deus dizer: volta, volta para pertinho de mim, volta para mim. É isso. Vamos agora fazer uma oração para a gente refletir sobre esse devocional. Eu quero te convidar para você ficar em silêncio, feche seus olhos se você puder, por alguns segundos, para a gente ouvir e perguntar para o nosso coração: eu tenho escutado a voz de Deus? Eu tenho parado para deixar Deus falar comigo? Ou meu coração está distraído demais? Oh, meu Deus, nos ajude, Senhor, nos ajude a te ouvir novamente e esteja aqui conosco. Senhor Jesus, hoje nós te louvamos, te agradecemos pelos ensinamentos que o Senhor fez, nos mostrou através da vida de Santo Antônio. Perdoa-nos pelas vezes que a gente deixa nosso coração se afastar da tua presença. Perdoa-nos pelas distrações, por às vezes deixarmos a correria do dia a dia nos dominar e a gente parar de te escutar. Ensina-nos, Senhor, a te ouvir, a ouvir a tua voz. E dai-nos sempre um coração humilde, um coração bondoso, sensível, para a gente ser aberto à tua vontade e que nunca a gente perca o desejo de continuar na tua presença. E mesmo em meio ao barulho do mundo, ajuda-nos a permanecer firmes na fé. Santo Antônio intercede por nós, intercede pelas nossas famílias, pelos jovens, intercede a Deus por aqueles que estão afastados de ti. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora, vamos aqui nesse devocional, vou falar uma coisa para você. Se ele falou ao seu coração, vamos escrever aqui nos comentários assim: Senhor, quero ouvir tua voz. Escreva aí: Senhor, quero ouvir tua voz. E compartilhe esta mensagem com outras pessoas, principalmente aquelas que estão precisando se aproximar mais de Deus. E obrigada por estar aqui conosco na TV Santo de Deus. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, todos os lugares que estejam à sua volta. E amanhã estaremos juntos novamente em mais um encontro de fé e esperança. TV Santo de Deus, vivendo Deus hoje e sempre.